Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar diretamente num texto que é curto, mas incrivelmente poderoso, o poema Sem Máscaras. O nosso objetivo aqui é desconstruir exatamente como a poesia pode servir de canal direto para a crítica política. E atenção, vamos focar-nos estritamente naquilo que a obra nos diz sobre poder, controlo e resistência, de forma totalmente neutra, sem tomar qualquer posição sobre o contexto político real, ok? A ideia é apenas entender o texto e a sua mensagem. Para começarmos a desemaranhar este poema, temos mesmo de olhar logo para a primeira frase. Não há golpe anunciado, há controlo armado. É um contraste brutal, não é? O texto não nos fala de uma ruptura óbvia, daquelas que toda a gente vê nas notícias, não. Fala-nos de um controlo armado e silencioso. É uma afirmação que nos diz logo no primeiro segundo que as aparências enganam imenso e que o verdadeiro poder opera ali, nos bastidores. Bem, vamos então entrar na primeira parte, a ilusão da democracia. É impossível ficar indiferente à clareza desta frase. O autor apresenta o ato de votar não como uma verdadeira ferramenta de mudança, mas quase como um ritual vazio. A mecânica de uma democracia, ou seja, aquela coisa de ir às urnas e depositar o papel, isso até continua a existir. Só que o verdadeiro poder de decisão, esse é totalmente retirado às pessoas. E perceber isto é absolutamente crucial para apanharmos o argumento da obra. A ideia de que ter um processo eleitoral não significa de todo que exista uma escolha real. Agora, reparem na forma como o autor disseca a linguagem oficial. De um lado, temos o que o poder chama de paz, ordem e estabilidade. É a narrativa oficial. Mas, do outro lado, temos a realidade que o poema descreve: sufoco, abuso e um país de joelhos e confuso. O argumento central aqui é muito claro. Quem tem o controle manipula o vocabulário. Eles usam palavras que nós associamos a sociedades super saudáveis para camuflar uma realidade que, segundo o texto, é profundamente opressiva. Avançando um pouco mais, o texto aponta dinâmicas ainda mais específicas. Diz-nos que o poder só circula onde as armas também marcam presença. E fala daquela curiosa ausência dos generais nos boletins de voto, mas que, na hora de tomar as decisões a sério, estão sempre lá. Mas sabem qual é a imagem mais forte de todas? É quando o poema chama a democracia uma mentira escrita à mão. É uma metáfora literalmente perfeita para ilustrar esta ilusão sistémica. É como se fosse uma narrativa redigida à medida só para dar um ar de legitimidade a algo que o autor considera ser uma autêntica farsa. Passamos agora à nossa segunda secção, a mecânica do medo. E o que é super interessante de analisar aqui é como o autor recusa categoricamente a ideia de que isto é só um azar ou uma fase má. Ele diz que não é crise e não é acaso. Pelo contrário, é sistema e é esquema. Ou seja, é uma engenharia totalmente deliberada. O texto argumenta que a falta de voz das pessoas não é uma falha nas instituições. Na verdade, são exatamente as instituições a funcionarem na perfeição, de acordo com o plano de quem tem a força. É tudo de propósito. E para percebermos quão enraizado está este sistema, o poema relata que os quartéis se tornaram no próprio governo. E o governo? Bem, tornou-se num silêncio. O medo aqui não é um efeito secundário. O medo virou política oficial. E num ambiente destes, a verdade perde o seu valor moral e passa a ser medida apenas pelo risco. Dizer a verdade tem um custo simplesmente alto demais para o cidadão comum. E é isso que garante que toda a gente acabe por se conformar. E esta citação ilustra brilhantemente tudo isto. Na Guiné, quem manda não pede voto, mostra farda, mostra força, cala o povo. A referência à Guiné dá-nos o contexto prático, claro, mas a mecânica que o texto descreve é quase universal naquela sua brutalidade. Não há ninguém a tentar convencer a população de nada, nem a pedir o voto com simpatia. A autoridade vem apenas de exibir a farda militar, de exibir força física. E o único objetivo? Calar o povo. É a redução da governação a pura coação, um conceito super importante para entendermos a mensagem do autor. Vamos seguir em frente para a secção 3, a sombra de Cabral. Neste ponto, o texto faz uma espécie de pausa, ancorando-se na história e dirigindo-se a Amílcar Cabral. Baseando-nos estritamente na forma como o poema o retrata, Cabral funciona aqui como uma representação simbólica daquela grande luta histórica. Ele personifica o sonho roubado de verdadeira independência. Basicamente, é a figura idealizada a quem o narrador do poema pede desculpa, lamentando profundamente o estado a que as coisas chegaram. Os versos dizem: roubaram o sonho sem pedir licença e vestiram a força como se fosse independência.
Reparem como isto desempacota a imagem da traição. O uso da força hoje em dia não é só visto como opressivo, é uma apropriação indevida. Quem tem o controle pegou na força e vestiu-a de independência, mascarando o autoritarismo com a roupa da libertação nacional. No fundo, o autor está a denunciar uma hipocrisia gigantesca. O sonho da emancipação foi roubado para justificar exatamente a mesma falta de liberdade contra a qual se lutou no passado. É muito forte. E chegamos à nossa última parte, secção 4, a inevitabilidade da voz. Então, o ponto crucial de tudo isto é a conclusão do poema. Depois de pintar um cenário super obscuro de controle armado, falsa democracia e medo institucionalizado, o autor lança-nos isto. Mas escuta bem, mesmo com tudo controlado, nenhuma arma sustenta um povo eternamente calado. É um remate de puro desafio. A tese final é a de que a força física, por maior que seja, tem sempre prazo de validade. O poema fecha com a certeza absoluta de que a necessidade humana de ter uma voz vai acabar sempre, inevitavelmente, por derrubar qualquer sistema que tente silenciar as pessoas com armas. O que naturalmente nos deixa com uma pergunta muito profunda sobre o texto que acabamos de analisar. Será que a voz persistente de uma população silenciada consegue mesmo, no fim de contas, sobreviver e superar toda a mecânica do medo e do controle armado? Como vimos, a poesia política em Sem Máscaras não serve apenas para descrever a opressão. Ela questiona ativamente se essa opressão consegue durar para sempre. Deixo-vos com esta reflexão sobre como as palavras, mesmo organizadas num simples poema, podem desafiar realidades tão complexas. Muito obrigado por acompanharem esta análise e até à próxima.